Dá-lhe, meu povo concurseiro. Gente, tô até emocionado aqui de estar com vocês, ao vivo e tudo, para começarmos essa disciplina que é o calo de muito concurseiro. Mas garanto, hoje, aqui falando para vocês, que não será o seu calo, certo? Por quê? Adivinha, hein? Que a gente vai detonar essa disciplina de cabo a rabo, sem deixar você com nenhuma dúvida. Então vamos nessa. Gente, primeiramente, certo? É importante saber uma coisa. Para começar essa disciplina, temos que começar pelo começo. É algo, como é que eu posso dizer, redundante, né? Mas é o certo. Vamos começar pelo começo. Vamos começar sabendo o que é proposição lógica, sabendo o que é tabela verdade e sabendo o que são conectivos lógicos, certo? Vou falar para vocês e ao mesmo tempo vou copiar. Por quê? Porque quando a gente copia, a gente aprende melhor, não é isso? Proposição lógica é toda frase declarativa, afirmativa, que pode ser classificada como verdadeiro ou falso. Proposição lógica é toda frase declarativa, afirmativa, que pode ser classificada como verdadeiro ou falso. Beleza? Beleza, eu ainda não entendi, certo? Eu só quero que você grave, certo? Daqui a pouco você vai entender o conjunto. O primeiro ponto é esse. E em toda proposição, obrigatoriamente tem que haver verbo. Obrigatoriamente tem que haver verbo. Então vamos lá colocar no quadro alguns exemplos para vocês se inteirarem. Ramon é alto. Genésio sabe nadar. Veja só, gente, agora como fica fácil. Eu disse que proposição lógica é toda frase declarativa afirmativa que pode ser classificada como verdadeiro ou falso. Então tu pega e lê essa frase. Ramon é alto. Tem como eu classificar como verdadeiro ou falso? Sim, isso pode ser verdade e isso pode ser falso. Genésio sabe nadar. Tem como eu classificar como verdadeiro ou falso? Sim, eu posso saber nadar ou posso não saber nadar. Entenderam? Então você percebe que isso é uma proposição. E qual é a outra parte, Genésio, professor, que você disse? Gente, interrompendo a aula um pouco e pedindo desculpa a vocês que eu não me apresentei. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Genésio, certo? Sou professor aqui do Núcleo Militar desde o dia que fundou. Tenho algumas aulas no YouTube já de matemática para PMPE e tudo mais, certo? E agora estou com vocês nessa disciplina maravilhosa que é raciocínio lógico, onde eu já leciono aqui no presencial, beleza? Então vamos continuar. Ramon é alto. Verbo. Genésio sabe nadar. Verbo. Então perceba que o que eu falei está se cumprindo, certo? A frase, ela tem que poder ser classificada como verdadeiro ou falso e tem que conter um verbo. Ah, professor, e se eu ler uma frase lá, qualquer uma frase que esteja totalmente nominal, certo? E dá para classificar, eu posso ser uma proposição? Se não tiver o verbo, não, você não pode chamar de proposição. Beleza. Tem alguma coisa que eu posso dizer quando não tenho proposições? Tem. Quando não é uma proposição. Gente, minha aula é bem simples, viu? Eu só quero que vocês saibam disso. Minha aula é bem simples. Como eu posso dizer as melhores palavras? O que eu prezo aqui é o seu entendimento. Você entender, a gente ir o passo a passo. Primeiro expliquei uma proposição, depois o que não pode ser. E após eu explicar o que não pode ser, que você vai gravar, eu também vou explicar na prática por que não pode ser isso, certo? Na prática. Vamos lá. Opa, esse lápis aqui não está bem, hein? Vamos de preto. Vamos lá. Palavras. Puxa uma setinha, ó. Interrogativas. Exclamativas. Sentenças
abertas e imperativas. Como você tem a opção de dar pausa no vídeo, eu vou sair um pouquinho, você pode dar pausa e anotar no seu caderno. Sair um pouquinho, ó, já deu tempo de tu pausar, voltei. Pronto, Genésio, tá certo. Essa daí não pode ser proposição, não é isso? Sim, não pode ser proposição, gente, proposição. É diferente do que a gente vê no português, que é a nossa preposição, beleza? A proposição lógica, que é a frase declarativa, que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Por que não pode ser? Explica aí, GG. Chamem-me de GG, viu? Adoro esse apelido, gosto. Interrogativas. Olhe bem isso. Ramon é alto. Aqui, pronto, tem um cameraman aí atrás, certo? E eu vou, tá conversando com ele para vocês entenderem. Olha bem, Ramon é alto. Pode ser classificado como verdadeiro ou falso. Mas a partir do momento que eu boto essa interrogação, é como se eu estivesse perguntando para o meu cameraman. Ei, Ramon é alto? Então uma pergunta. Gente, convenhamos. Tenta imaginar você aí no conforto de sua casa, pensando, tem como você classificar como verdadeiro ou falso uma pergunta? Não, por quê? Porque uma pergunta não é uma frase declarativa afirmativa. Eu não estou afirmando nada. E lembre-se, a frase tem que estar afirmando. O cachorro sabe nadar. A vaca é um mamífero. A vaca é um inseto. Tá entendendo? O cachorro não morde. Entendeu? Então tem que ser aquilo que você tenha a possibilidade de classificar como verdadeiro ou falso. Entendeu? Então vejam isso, gente. Vejam isso. É aquele negócio que tem ou não como você classificar. Então vamos ver outra coisa aqui agora. Exclamativa. Eu estou exclamando. Você é feio. É uma frase exclamativa. Então percebe-se que não tem como classificar ela como verdadeiro ou falso. Não tem. É impossível. Beleza? Professor, e essa daí que tu colocou? Sentença aberta e imperativa. Gente, a imperativa, para quem já estudou português aí, é aquela que tem um sentido de ordem. Como é que você vai dar uma ordem e pode classificar? Como assim? Dá um exemplo para entender? Dou. Ei, você faça isso. Faça. Certo? Eu estou emitindo uma ordem quando eu digo faça. Então você percebe que é impossível eu classificar como verdadeiro ou falso. Por quê? Porque eu estou dando uma ordem. E a sentença aberta, professor? A sentença aberta é o seguinte, gente. Quando a gente fala em proposição, é uma sentença fechada. Certo? Por quê? Porque tem como você classificar. A sentença aberta é como se fosse um sistema na matemática, um sistema possível e determinado. Professor, não entendi nada. Me explica. Vem comigo. Quando eu digo 4 mais 2 é igual a 5. Isso é uma sentença aberta ou fechada? Fechada. Por quê, professor? Porque tem como você classificar como verdadeiro ou falso. Tem. 4 mais 2 é 6. 6 é igual a 5? Não, então isso aqui é falso. Perfeito? Perfeito. Agora quando eu coloco 4 mais x é igual a 5. Ah, mas eu tenho que fazer, professor. Na matemática eu jogo 4 para lá, fica x igual a 1. Não é isso? Sim, mas calma aí. Aqui você não está sabendo que é um valor de x. É um valor desconhecido, não tem que estar perguntando. 4 mais x é igual a 5. A pergunta que eu te faço, só com essa informação aqui, tem como tu classificar como verdadeiro ou falso? Tem como tu dizer se isso aqui é verdadeiro ou se isso aqui é falso? Exatamente, meu amigo. Perfeito. Não tem como você dizer se isso é verdadeiro ou falso. Por quê? Porque para você dizer se isso é verdadeiro ou falso, você precisa obrigatoriamente, certo, do valor de x. Então está condicionado ao valor de x. Então, dependendo do valor de x, é aonde vem tua resposta.
Então, como você não sabe o valor de x aqui, então não tem como você classificar como verdadeiro ou falso. Beleza? Pronto. Então, a parte de proposição lógica é só isso. Professor, velho, eu vou errar isso. Não, gente, confia em mim. Eu estou falando. Só com isso aqui você mata qualquer questão. Não cai mais do que isso. Beleza? Certo. Após sabermos o que é uma proposição lógica, certo? Após sabermos o que é uma proposição lógica, faz-se necessário nós sabermos agora o que são os conectivos lógicos. Os conectivos lógicos. Gente, vejam bem, percebam. Conectivo lógico, certo? Ele é usado para quando você usa mais de uma proposição lógica. Não entendi, Genésio. Exemplo, uma proposição lógica é só aquilo que eu disse. Ramon é alto. Genésio sabe nadar. Márcio gosta de picolé. E assim vai, certo? Qualquer proposição. Mas quando você une duas ou mais proposições, você precisa de um ou mais conectivos, certo? Então esses conectivos é para fazer a junção de proposições. Você une as proposições através de uma coisa chamada conectivo lógico. Vamos lá para vocês entenderem. Só um exemplo. Depois eu vou listar os conectivos aqui, mas só um exemplo. Maria é alta e José é baixo. Perceba comigo, separadamente, pelo que a gente já viu. Maria é alta. Gente, Maria é alta. É uma proposição lógica? Exatamente, sim. Por que, professor? Tem como classificar como verdadeiro ou falso? Sim. Tem verbo? Sim. É uma proposição lógica. Acabou-se. Eu tenho uma. Separadamente, ó. José é baixo. É uma proposição lógica também? Sim. Tem como você classificar como verdadeiro ou falso, certo? E você tem o verbo. Duas. Agora perceba comigo. Maria é alta, José é baixo. Não tem nexo. Então perceba que para formar essa frase aqui, eu usei um termo. Que foi essa conjunção aqui, não foi? Usei essa conjunção aí, certo? Um i. Então pronto. E esse i aqui é chamado de quê? De conectivo. Por que conectivo? O que é que um conector de uma tomada faz? Tomada encaixa. Então isso aqui ligou essas duas frases. Isso e isso. Então ele conectou as frases. Então por isso é chamado de conectivo lógico. Beleza? Ah, professor, é o i que é um conectivo? Não, calma. Eu tenho 5 conectivos. Então já já vocês vão entender cada um deles na tabela verdade. Mas agora eu vou botar eles aqui para vocês e quero que você... Vou até apagar essa parte para ficar melhor. Qualquer coisa aí, tira um print já dessa parte, gente. Tira um print para não atrapalhar. Por quê? Como eu falei, acompanhe o passo a passo. Por mais que você fique... Não, tá muito estranho, tá muito fácil. Acompanhe o passo a passo. Eu garanto a você que vai dar certo. Eu digo isso por mim. Digo isso por mim e falo sempre para meus alunos. Todas as provas de raciocínio lógico, graças a Deus, eu venho gabaritando todas as questões. E só com esse métodozinho aqui. Então eu estou passando ele totalmente para vocês, da forma que eu uso. Beleza? Então pronto. Vou apagar aqui agora, gente. E copiem. Anotem isso. Depois vocês vão ver. Quando a gente estiver fazendo questões, vocês vão ver o quão isso é importante que eu estou passando agora para vocês. Então pronto, gente. Olha bem isso.
Lógicos. Acentua-se por quê? Proparoxítona. Exatamente. Gostei de ver você aí, hein? Gostei de ver. Vamos lá, gente. Eles são descritos em simbologia, gente. Tipo, quando a frase falar, você já sabe o símbolo qual você tem que colocar. Anota dessa forma, gente. Dessa forma, confia no processo. Pronto, gente, eu coloquei todos eles aqui. Beleza? Bota o pausa e copia aí no caderno. Bota o pausa, copia e volta à aula. Massa? Pronto, vamos lá. Olha só, gente. Por que é que eu faço questão em toda aula minha ser clichê já colocar isso? Porque eu já vi gente errando questão por não saber os dois nomes. Porque, entenda bem, quando eu falo aqui, ó, I, ou, se, então, se, somente se, ou. Vamos lá de novo, para a gente unir as proposições simples através de um conectivo. Marcelo é alto e Ramon sabe nadar. Beleza. O que é que pode ter também, professor? Por que é que o senhor colocou os dois lá? Por conta de uma coisa, gente. A frase tanto pode estar Marcelo é alto e Ramon sabe nadar, como pode estar Marcelo é alto, conjunção, Ramon sabe nadar. Entenderam? Então lá na frente vocês vão ver, quando vocês estiverem vendo negação lógica, equivalência lógica, vocês vão ver que isso muda muito. Por quê? Porque está lá, ó, Marcelo é alto e Ramon sabe nadar. Qual é a negação disso? Você vai utilizar lá uma formulazinha. Só que muita gente só pega essa parte do i, do ou, se então, se, somente se ou. Mas às vezes na questão pode cair. Qual é a negação da frase? Marcelo é alto, conjunção, Ramon sabe nadar. Aí vai que na hora você não lembra que conjunção é a mesma coisa que i. E aí erra a questão sabendo. Então por isso eu quero que você saiba cada nome de cima e de baixo. Quem é o i? Quem é o i? Conjunção. Quem é o ou? Disjunção. Quem é o se então? Condicional. Quem é o se somente se? Bicondicional. Quem é o ou? Disjunção exclusiva. Acabou-se. Disjunção exclusiva. E para que é que serve? O que é que eu posso caracterizar quando eu tenho agora duas proposições e um conectivo? Nós temos a famosa, gente, proposição composta. Agora sim vem o entendimento. Então quer dizer o quê? Que a proposição composta é quando eu pego duas, na verdade, né? Porque uma só não tem como. É quando eu pego duas ou mais proposições, um ou mais conectivos. Perceba que aqui eu só preciso de um conectivo. Mas eu poderia ter outra com outro conectivo. Ligando, entende? Mas eu preciso de pelo menos um conectivo. E preciso de mais de uma proposição para formar a famosa proposição composta. Então grava isso aí, daqui a pouco você vai entender isso tudo. Vai pegando. Anota essa parte aí. Anota isso aí no teu caderno. Beleza?
Anota cada um aí. Anotaram, né? Pronto, já sabe, gente. Se não anotou, dá pausa, mete o sarrafo aí. Agora, gente, a gente vai para uma parte muito importante. E se você ficar com ela na sua cabeça, se você levar por dia da sua prova, já são 7 questões garantidas na prova. 7 garantidas. É a famosa tabela verdade. Como montar a tabela verdade? Vamos destrinchar agora a tabela verdade, beleza? Eu vou explicar pelo princípio da contagem, certo? Meu câmera, você tem uma moeda aí? Nenhuma? Pronto, mas aqui vocês podem ter uma aí em casa e a gente vai fazendo como se fosse uma moeda invisível aqui, viu, gente? Vamos lá, deixa eu só apagar aqui, gente, pra gente ir. O 4 aqui é pequeno, então a gente vai com paciência. A gente anota uma coisa, pega, apaga. Anota outra, pega, apaga. Vamos lá, gente. Tabela verdade. Nós vamos ver agora a tabela verdade, certo? Mas antes de entender a tabela verdade, eu quero dar algumas dicas a vocês. Veja bem. Tabela verdade, ela tem de vários tipos de linha. A que eu usei até hoje, tirando uma prova do CESP que eu fiz, foi com 8 linhas. A do CESP, mas a que eu usei até hoje foi com 4 linhas. A mais básica de todos, que é quando a gente usa 2 conectivos. E eu vou explicar a vocês agora, na prática, bem devagar, certo? Explicando passo a passo, para vocês entenderem. E depois, não, primeiro eu vou jogar como é tudo pronto, e depois eu vou explicar como é que foi o processo para chegar até ali. Mas óbvio, você quer o quê? Acertar a questão de prova. Então não precisa muitas vezes você perder o tempo pegando a teoria e tudo, até porque você não está fazendo uma faculdade de matemática. Você quer chegar lá e fazer o quê? Acertar a questão. Então vem comigo. Veja bem, olha como é que se constrói a tabela verdade. P, Q, V, V, F, F, V, F, V, F. Eu fico rindo assim porque eu fico imaginando o povo em casa. Meu irmão, que molesta é isso que esse professor está copiando aí? Do nada. Calma. Como eu disse, eu vou fazer um caminho inverso. Você vai entender. Lembra daqueles conectivos, os quais eu expliquei neste antes? Pronto. Estou usando cada um deles aqui, beleza? Pronto. Ó, gente, isso aqui para completar é o seguinte. Isso aqui é como se fosse aquele negócio sem lógica, é como se fosse algo sem lógica que você vê, beleza? Sem lógica como assim, professor? Não estou entendendo. É como se fosse um sudoku, um joguinho. Eu dizer, ó, isso aqui tem uma forma de você completar. E você vai ter que completar de acordo com a lógica que a gente vai criar aqui, beleza? No primeiro, que ele é chamado de conjunção, o I, ele tem uma regra. Ele só é verdade quando todos forem verdade. Aí você olha aqui, ó. Eu vou botar uma setinha, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta linha. Eu tenho 4 linhas. Então pronto. Aqui eu vou ter que completar com 4 linhas. Nesse daqui, ele só é verdade quando todos forem verdade. Recapitulando, voltando, retificando. Ele só é verdade quando todos forem verdade. Qual é a única linha que todos os valores lógicos são verdade? Perfeito, você, exatamente. A primeira, VV. A outra, VF,
FV, FF. Então perceba que só na primeira linha todos os valores são verdade. Então tu vem aqui e bota verdade. Beleza? E aí, gente, vem uma coisa. Como eu falei, a gente vai completando tudo. Nessa lógica proporcional, eu disse o quê? Que uma proposição é toda frase declarativa afirmativa que você pode classificar como verdadeiro ou falso. Então entenda, só tem duas possibilidades. Verdade ou falso. Verdade ou falso. Qual é essa luz agora que está iluminando a gente? Apagada, acesa. Apagada, acesa. Ou seja, eu só tenho duas possibilidades. O que é que eu tenho só duas possibilidades também? Uma moeda. Quando eu jogo ela cai, ela só pode ser cara ou coroa, certo? Então perceba comigo. Quando eu falo para você que na minha primeira, que é a conjunção o i, só é verdade quando todas for falso, quando todas for verdadeira, o que não é verdade tem que ser o que, gente? Falso. Exatamente. Ah, então aqui eu já posso completar rápido, professor? Já. Por quê? Porque já está dizendo só é verdade quando todas for verdade. Então, quando todas não for verdade, você já pode botar o falso. Beleza? Só isso. No chapeuzinho para baixo agora, que é o chamado ou disjunção, a regra é outra. Como na regra do primeiro só é verdade quando todos forem verdade, a da disjunção só é falso quando todos forem falsos. Certo? Só é falso quando todos forem falsos. Então tu vem aqui, ó. Só essa linha que todos são falsos. Bota falso. O restante, verdade. Mas por que o restante verdade, professor? Porque o restante eu tenho que colocar a verdade. Porque é aquele negócio. O que não é um, obrigatoriamente tem que ser o outro. Porque eu só tenho duas possibilidades. Certo? No sim, então, é o famoso Vera Fischer, gente. Vera Fischer é falso. Grava assim. Mas o que é isso? Calma, grava assim. Vera Fischer é falso. Vera Fischer. Tá na segunda linha. Falso. Gente, se só é falso quando é Vera Fischer, aí tu vai olhar do P por quê? Tu vai olhar o restante. Tem mais algum que dá Vera Fischer? Não. Então, se não tem mais nenhum que dá Vera Fischer, obrigatoriamente tem que botar verdadeiro. Beleza? Se somente se, duas setas puxando. É o que a gente tinha no exército. Não sei se hoje ainda eles têm isso, aquele negócio de cabo de guerra, lembra? Equilíbrio. Uma parte puxa de um lado, outra do outro. Ou seja, não sei somente se lembra de cabo de guerra e lembra. Só é verdade quando forem iguais. Só é verdade quando forem iguais. VV é igual? É. VF é igual? Não. FV é igual? Não. FF é igual? É. Então só é verdade no primeiro e no último. E os outros? Os outros tu nem pergunta, tu já mete o falso. Por quê? Porque o que não é verdade é falso. Falso, falso. E nesse aqui, gente, lembra? Esse aqui é sempre o contrário desse. Sempre. Esse é sempre o contrário desse. O que é o contrário? É V, fica F. É F, fica V. É F, fica V. É V, fica F. Beleza? Certo. Mas, professor, por que é que o senhor fez isso aqui? VV, FF, VF, VF. Por quê? Me explica? Explico. E calma, professor. E quem é P e Q? Gente, P e Q são proposições simples. P é uma proposição qualquer tipo. Geraldo gosta de picolé. E Q, Maria é policial. É duas proposições qualquer. Então, quando eu tenho duas proposições, eu tenho quatro linhas. Por quê? Deriva dessa fórmula aqui, gente. Ó. NL TV, número de linhas da tabela verdade, é igual a 2 elevado a N, sendo N número
de proposições simples. N, o número de proposições simples. Então, por isso que eu tenho 4 linhas. Essa fórmula aqui, gente, ela deriva de uma coisa chamada princípio fundamental da contagem. Como assim, Genésio? Explica. Se eu tenho 2 moedas, 2. Por que estou dizendo 2 moedas? Aqui eu tenho 2 proposições e eu já falei, eu posso comparar a proposição a uma moeda. Por que eu posso comparar uma proposição a uma moeda? Porque uma moeda, ela só tem verdadeiro, cara ou coroa. E uma proposição, verdadeiro ou falso. Ou seja, eles têm em comum 2 possibilidades de chance de ocorrer. Então eu peguei 2 moedas, joguei, caiu aqui em cima. Aí eu peço você que está assistindo a aula para ir olhar e me dizer. Aí você vai me dizer o seguinte. Você pode olhar e você vai ver. Cara, coroa. Coroa, cara. E coroa. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Veja que são 4 linhas. Certo? Então, para você não perder o tempo fazendo tudo isso, tem essa fórmula. 2 elevado ao número de proposições simples. 2 a 2, 4. Então, se eu tiver 3 proposições, e você pode fazer o teste na sua casa com 3 moedas. 3 moedas você vai ver que vai dar 8 eventos diferentes. Por quê? Porque vai ser 2 elevado à terceira. Mas óbvio, pô, tu quer acertar a questão. Então, para que princípio fundamental de contagem e tal? É só pegar isso e acabou-se. Por quê? Porque também cai questões dessa forma. Agora na PM Rio Grande do Norte caiu. Quantas linhas tinha a tabela verdade de uma proporção que ele colocou lá? É só sair contando, botar 2 elevado a isso, já dá o número de linhas. Beleza? Então pronto, gente. Essa primeira parte aqui, ok. A gente vai começar a entender melhor quando fazer exemplos, como eu falei para vocês. É um pouco assim anormal para quem nunca viu. Porque você fica dizendo, mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? Só saiba disso, é algo novo. Isso são conectivos lógicos. O conjunto são proposições compostas. Por quê? Porque são 2 proposições ligadas a um conectivo. E isso aqui que a gente conclui são uma coisa chamada valor lógico. Beleza? Então, gente, fiquem com Deus. E na próxima aula a gente volta com mais. Desculpem aí qualquer coisa e saibam. O processo é difícil e não é impossível. E também saber e colocar na cabeça que o início de raciocínio lógico mesmo, para quem nunca viu, fica com aquela sensação que não vai dar certo, que não vai aprender e tudinho, mas vai sim, viu? Eu garanto a vocês que no final tudo vai dar certo e tudo vai estar encaixadinho aí na mente de vocês, valeu? Um abraço para todos, fica com Deus.